Você sabia que Deus nos deu uma receita para o sucesso? Sim, exatamente isso que eu estou falando. Não se trata do homem ser bem-sucedido sem ele, mas com ele e dentro dos padrões dele. Deus deu conselhos pelos quais eu e você podemos prosperar em tudo o que fazemos. E é a respeito disso que nós vamos conversar nos próximos minutos. Em Josué, no capítulo 1 e no versículo 8, nós lemos: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Deus está dizendo claramente a Josué, e isso se estende a todos nós, que Ele deseja que eu e você sejamos bem-sucedidos. No momento onde a nação de Israel estava vivenciando algo terrível, juízo, tempo de cativeiro, Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu quero o melhor para vocês. Vocês só estão vivendo as consequências de não terem andado nos meus caminhos. Mas ainda assim Deus está dizendo: eu posso restaurá-los, eu posso levá-los a viver bem. Precisamos acreditar que Deus quer o melhor de nós. E Ele propôs para isso um caminho. O que ele diz a Josué é um conselho que envolve 3 aspectos. E essa é a terceira parte, o terceiro episódio de uma série de 3 mensagens intituladas Prosperando pela Palavra. Na primeira falamos sobre confessar a palavra, não cesse de falar do livro dessa lei. Na segunda falamos sobre meditação, medita nele de dia e de noite. E nesse terceiro e último episódio eu quero falar a respeito da prática da palavra de Deus, da obediência. O que está escrito aqui é ter o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito no livro da lei. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a obediência nos leva a prosperar. O Salmo 119:4 diz: tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Deus sempre esperou do homem obediência, né? A sua palavra foi dada para que de fato ela pudesse ser obedecida. Então essa era a ideia de Deus antes da queda, lá no Jardim do Éden, que o homem o obedecesse. Essa continua sendo a mesma intenção de Deus depois da queda. Por exemplo, quando o Novo Testamento fala da época do dilúvio, fala de pessoas que foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Durante a lei de Moisés, né, que é esse período que Josué está vivendo, Deus de fato esperava o cumprimento da palavra. Em Deuteronômio 10, nos versículos 12 e 13, nós lemos: e agora, Israel, que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Novamente percebemos a necessidade de obediência e que a obediência conduziria ao bem, em outras palavras, a prosperar. Na nova aliança, nada mudou. Em João, no capítulo 14, no verso 21, a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Quando eu digo na nova aliança nada mudou, estou falando continua havendo mandamentos e continua havendo necessidade de obediência. Outros textos da Bíblia nos mostram não só a necessidade de obediência, mas fazem a relação disso com o prosperar. Deuteronômio 28, 1 e 2, por exemplo, diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, virão sobre vocês e os alcançarão todas essas bênçãos. Reconhecemos que essas palavras eram repetidas com frequência. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 2, de 1 a 3, a Bíblia diz que quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eis que eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem de ser homem, guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Ele diz: assim você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. Em outras palavras, a obediência nos conduz à prosperidade. A segunda coisa a ser destacada aqui é que há uma diferença entre só ouvir a palavra e praticar. Em Tiago capítulo 1, dos versículos 22 a 25, nós lemos: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho,
pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mais uma vez, percebemos a bem-aventurança, a bênção se manifestando sobre aquele que não apenas ouve, mas pratica. Em primeiro lugar, o texto fala de gente que engana-se a si mesmo. As igrejas estão cheias de pessoas que ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Elas acham que por estar ali, ouvindo, isso vai fazer diferença na vida delas. Pode ser o primeiro passo, desde que elas interajam corretamente. No entanto, só ouvir a palavra não vai mudar a vida de ninguém. Judas que o diga, esteve próximo de Jesus, ouviu os ensinos que todos nós gostaríamos de ter estado ali perto, ouvindo, mas isso não necessariamente produziu mudança na vida dele, porque é necessário uma interação e uma correspondência. Agora, além dessas pessoas se enganam, a Bíblia também fala a respeito de contemplar-se no espelho. Em outras palavras, isso significa que a Bíblia é apresentada como um espelho que revela a nossa verdadeira identidade. No entanto, algumas pessoas, e hoje, quando nós temos espelho, imagens refletidas para todo lugar, é difícil entender isso. Mas numa época onde não existia o espelho de vidro, espelho de bronze, por exemplo, polido, era artigo de luxo para muito pouca gente. A maior parte das pessoas dependia de ver só o seu reflexo na água. Então a Bíblia está falando de gente que olhou, viu o seu reflexo, mas depois não lembrava. Muitas pessoas, enquanto estão ouvindo a palavra, elas realmente entendem o que são, o que elas têm, o que elas podem, mas porque não há a prática da palavra, não há vínculo. Aquela consciência, ela não permanece, ela desaparece. Nós precisamos entender que a prática da palavra de Deus é o maior vínculo que podemos demonstrar com ela. Precisamos confessá-la? Sim. Precisamos meditar? Claro, Sem a meditação não haveria nem prática, nem confissão. No entanto, nós precisamos entender que é na hora de colocar ela de fato em prática, que nós demonstramos o nosso compromisso e o nosso vínculo com a palavra de Deus. Nós já vimos anteriormente que a palavra de Deus não pode se apartar da nossa boca, mas também precisamos entender que se não houver uma prática, não adianta só falar dela. No Salmo 50, versos 16 e 17, nós lemos: mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir meus preceitos, ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? As palavras de Deus estão dizendo, e daí? Você sabe, você conhece, você fala, mas você não pratica. No Salmo 78, 10, nós lemos: não guardaram a aliança de Deus e não quiseram andar na sua lei. Então, guardar a aliança, compromisso com Deus e obedecer aos mandamentos são coisas que estão relacionadas. Se por um lado nós podemos dizer que a fé vem por ouvir a palavra, como está escrito em Romanos 10, 17, por outro, eu e você precisamos entender que a fé é demonstrada na prática. Em Tiago 2, de 14 a 18, ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentem bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá, você tem a fé e eu tenho as obras. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Muita discussão de fé e obras é porque tem gente que quer viver fé sem obras, outros que querem viver obras sem fé. Agora, Tiago está dizendo que pelas obras dele, ele demonstraria a sua fé. Então, a sua obediência, ela não substitui a fé. Ela é uma extensão e uma demonstração da nossa fé. Em terceiro e último lugar, falando sobre a prática, precisamos destacar a questão de colocar os fundamentos. Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 46 a 49, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo que vem a mim, ouve as minhas palavras e não a pratica. Ele é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. As lições de Jesus são práticas, as tempestades virão para todos. A forma como edificamos determina se nós vamos sobreviver à tempestade, mas
O que Jesus está dizendo é que ouvir e não praticar a palavra é ter uma vida cristã sem alicerce. Ouvir e praticar é ter uma vida bem fundamentada, que vai resistir a toda prova e vai nos permitir viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus está cheia de exemplos, né? De gente que prosperou obedecendo a palavra. Isaac semeou no tempo da fome por uma palavra de Deus e a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. José recusa-se a pecar e é honrado por Deus. Sadraque, Mesaque e Abdinego recusam-se a quebrar o mandamento da palavra de Deus que falava contra curvar-se diante das imagens e vir o que Deus podia fazer por eles. E a lista se estende. Se eu e você demonstrarmos vínculo com a palavra de Deus, né? Em primeiro lugar, temos que nos encher dela, amá-la, reconhecer a sua importância. Depois começamos a declarar, passamos a meditar e processar e colocamos tudo isso em prática. Essa é, de acordo com o próprio Deus, a receita do sucesso. Vamos prosperar, vamos ser bem-sucedidos. Pessoas que tomam todas as suas decisões, fazem todas as suas escolhas baseadas na palavra de Deus, vão ver a mão do Senhor, né? A manifestação do poder de Deus e o cumprimento de todos esses princípios e também das suas promessas. Então, não protele mais. Tome uma decisão de interagir mais com a palavra. Leia nela todos os dias da sua vida. Tenha a sua própria, né, Bíblia, o seu programa de leitura. Fale a palavra, medite naquilo que você tem lido e, acima de tudo, pratique. À medida que seguimos esse caminho, prosperaremos. Que o Senhor nos dê graça.